vamos meditar na palavra de Deus, expor a Bíblia Sagrada. E o tema do culto de hoje foi maravilhoso, abençoado por Deus. Porém, nesses dias, nós temos sentido de Deus o direcionamento de fazer a exposição do texto das 7 igrejas do Apocalipse. Então, semana passada, nós fizemos a exposição da igreja de Éfeso. Hoje nós vamos fazer a exposição do texto da igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Os irmãos já sabem agora quais serão as próximas pregações do pastor Renato, né? Vamos fazer toda a exposição das 7 igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Pedir aos irmãos para a gente ficar em pé, fazer essa leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano na segunda morte. Amém? Maravilhoso Deus, soberano Senhor, nessa noite nós estamos na tua presença, neste santo culto, para te dizer que o Senhor é o Senhor da igreja, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que o Senhor é soberano e que nós confiamos na tua soberania. Nós confiamos em ti. Nós, como diz o tema do culto, nós não queremos ter nossos planos, mas queremos confiar nos projetos do Senhor. Ó Deus, fala conosco através de tua palavra, que esta palavra penetre poderosamente no coração de todos os que estão aqui. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Muda aquilo que precisa ser mudado. Move do lugar aquilo que precisa ser movido. Nessa noite, o Senhor, através de tua palavra, nós te pedimos que o Senhor faça uma operação espiritual nas nossas almas, Senhor. Penetra, Senhor, com a tua espada de 2 gumes, no profundo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus queridos irmãos, irmãs. Nós vamos fazer a exposição bíblica destas 7 igrejas do Apocalipse, e vamos estar começamos por Éfeso, e vamos continuar aqui na igreja de Esmirna. E como eu falei para os irmãos,
a igreja, não vou arriscar para não acontecer acidente. As 7 igrejas do Apocalipse, elas representam a igreja em sua totalidade. As 7 igrejas do Apocalipse representam as igrejas de todas as eras, representam as igrejas de todos os tempos, elas representam também a nossa igreja. Representam a igreja de Maranguape, a igreja de Surubim, representam a igreja de Capivara, elas representam todas as igrejas. Sabendo disso, nós compreendemos que o mesmo Deus que falou, que escreveu essas cartas para essas comunidades de fé, Ele também tem a mesma autoridade com essas cartas para nós hoje, para nossas igrejas hoje. Lembre-se que o número 7 na Bíblia representa perfeição, plenitude, completude. Representa a totalidade. Então aqui nós vemos essa atribuição, essa mensagem para nós também hoje. Falando da igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna era uma igreja local que ficava na Ásia Menor. Essa comunidade de fé, ela ficava num local, essa cidade ficava num local muito movimentado. Ela tinha um comércio muito forte, era uma cidade também que tinha grandes belezas naturais, tá certo? A cidade de Esmirna. E essa cidade foi palco de grandes perseguições. Grandes perseguições aconteceram nesta cidade. Eu já falei aqui sobre Policarpo de Esmirna, não é? Que ele foi discípulo direto do apóstolo João. O apóstolo João que escreveu o Apocalipse. Lembre-se que na carta de Éfeso nós aprendemos que, muito provavelmente, ela foi escrita ao pastor da igreja, que mais ou menos nessa época era Timóteo, o filho do apóstolo Paulo, filho na fé. Já que essa carta de Esmirna, escrita ao pastor da igreja, foi muito provavelmente para Policarpo de Esmirna. Um grande herói na fé. Ele foi discípulo direto do apóstolo João. Ele sofreu uma grande perseguição, por isso que esse texto aqui fala, Deus dizendo que eles não deveriam ter medo daquilo que eles iriam passar, porque iria vir grande perseguição, e de fato veio. E nós vamos ver o que foi que aconteceu um pouco com essa igreja, para que Deus mandasse essa carta. Policarpo foi muito fiel, e por causa desta fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado numa fogueira no ano 155 depois de Cristo. Ele se negou, na época, ele se negou a reconhecer que o imperador romano era uma divindade. Então nessa época havia muito isso. Os imperadores, os líderes queriam se tornar deuses, tanto que eles faziam estátuas para eles, deles mesmos, para que o povo olhasse para eles como tal. Então a gente lembra muito de Nabucodonosor, não é? E queria que o povo adorasse também as suas estátuas. E o povo romano, ele era muito idólatra. Então os imperadores que entravam queriam que o povo reverenciasse-os assim, como se fossem deuses. E ele chega para aquele humilde servo de Deus, aquele pastor da igreja de Esmirna, e prende, coloca ele na fogueira, e a história vai dizer o seguinte, que eles disseram: se você não negar a Cristo, você vai ser queimado vivo. Esse homem, no momento em que ele está todo amarrado ali, todo amarrado,
na fogueira. E os soldados pegam fogo para artear sobre ele. Quando eles perguntam se ele nega a Cristo ou não para ser solto, as palavras dele me deixam muito atônitos. Muito atônitos. Porque ele diz o seguinte: durante toda a minha vida eu servi a Cristo e não irei deixá-lo por nada, mesmo que isso custe a minha própria vida. Olha as palavras desse homem. Mesmo que isso custe a minha própria vida, eu não vou deixar meu Jesus. Se seguir Jesus custar a sua vida, você está disposto? Você está disposto a dar a sua vida inteira por Jesus? No momento em que o soldado pega a tocha de fogo e vai artear fogo, ele diz: é a última chance. Tem certeza? Você não vai negar a Cristo mesmo? Ele olha para o fogo, segundo os historiadores da época, eles dizem que Policarpo olha para aquele homem com a tocha na mão e diz assim: você vem a mim com um fogo que logo vai se apagar, mas você não tem medo do fogo que nunca se apaga. Rapaz, aquele homem era muito corajoso. Ele tinha certeza que aquele fogo ali que ele ia queimar ia se apagar e que ele iria se encontrar com Deus no céu. E aquele soldado, na hora que vai fazer isso, escuta a pregação do Evangelho dizendo: existe fogo que nunca se apaga. Existe um fogo que nunca se apaga. Esse fogo é o inferno, o Hades. E a história vai dizer que aquele soldado vai, arteia fogo e Policarpo morre queimado vivo. Membros da sua igreja assistiram esse momento. Assistiram seu pastor sendo queimado vivo. A igreja de Esmirna, ela foi aparentemente fundada pelo apóstolo Paulo. Não é unanimidade entre os teólogos que de fato foi assim. Mas o texto de Atos 19:10 nos mostra que Paulo foi pregar na cidade de Éfeso e passou lá um bom tempo. E Éfeso ficava a 60 quilômetros de Esmirna. Então, como não havia na época outros apóstolos naquela região, a não ser o apóstolo Paulo, e por ser muito próximo à data do surgimento das igrejas, a maioria dos teólogos, historiadores, acreditam que foi o apóstolo Paulo que provavelmente ali fundou aquela igreja de Esmirna. Aqui a gente está no começo da igreja, né? A igreja ainda primitiva, a igreja do tempo dos pais apostólicos, aqueles que receberam a sucessão dos próprios apóstolos. Os apóstolos passaram para eles a autoridade e eles continuaram a obra de Deus. E esses apóstolos, os dois últimos vivos, os dois penúltimos, o último foi João, mas antes de João, Paulo e Pedro foram mortos por um imperador terrível, que os irmãos já ouviram falar bastante também aqui, no imperador Nero. Nero foi o primeiro imperador que oficializou, de fato, a perseguição da igreja. Ele oficializou. Eu trouxe um pouquinho da biografia deste homem, para você entender o que é que a igreja estava passando na época. Nero foi aclamado o novo imperador no dia 13 de outubro do ano 54 depois de Cristo. Lembre-se que Policarpo foi martirizado em 155, então
aqui Policarpo já foi martirizado por outros imperadores. A perseguição demorou muito tempo. No ano 54 ele entrou como imperador, com 17 anos de idade. Veja a história desse homem. A sua mãe se chamava Agripina. Ela tenta usurpar o trono do próprio filho no ano 55. E aí Nero tenta matar a própria mãe para que ela não usurpe o seu trono, forjando ali um acidente de barco, mas o seu plano não dá certo. No ano 59, o filho tira a vida da própria mãe e fez parecer que foi suicídio. Em 18 de julho do ano 64, ele joga fogo em Roma. Ele acabou com 2/3 da cidade. E esse fogo, esse incêndio durou 6 dias e destruiu ali uma parte muito grande da cidade. Veja como estava o governo daquela cidade no momento em que a igreja do Senhor estava crescendo. Como é que está o governo do Brasil? Graças a Deus, até agora, os nossos governantes não mandaram artear fogo no país, né? Mas nós não devemos nos espantar se chegar a coisas assim. A igreja estava nesse cenário. Nesse cenário aqui estava a igreja. Quando o povo de Roma desconfia que foi Nero quem colocou fogo na cidade, ele vai e coloca a culpa em quem? É os crentes, é os cristãos. E aí começa a primeira perseguição oficial contra a igreja. Se você vivesse nesse tempo como cristão, se você estivesse lá, você iria fazer como Policarpo, como Timóteo, como Estevão, ou você ia negar Jesus? Qual ia ser a sua decisão? Hoje está tão relativo ser crente, irmãos. É relativismo. Eu vou para a igreja, mas eu vou porque está na moda, né? Ser gospel. Está na moda ser gospel. Os nossos primeiros irmãos, a igreja do Senhor, no começo, ela sofria, morria, era martirizada. Os terríveis líderes religiosos, os terríveis líderes políticos massacravam a igreja. Massacravam a igreja. Esse era o cenário que a igreja de Esmirna estava vivendo. Esse era o cenário que aquela igreja estava passando. Sabendo desse pano de fundo, de como era naquele tempo, eu gostaria de convidar você a mergulhar comigo no texto. Não feche a Bíblia, por favor, fique com ela aberta. Nós vamos fazer como sempre fazemos. Nós vamos estudar, ouvir versículo a versículo. Vamos expor. Ao anjo da igreja em Esmirna, ele escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nas cartas das igrejas, nós vemos sempre essa expressão: ao anjo da igreja escreve. Na primeira carta que nós vimos de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Mais uma vez, o apóstolo João, inspirado por Deus,
o próprio Jesus mandando ele escrever aqui, ó, literalmente, João escreve. Para quem? Para o anjo que está na igreja de Esmirna. Nós vemos aqui mais uma vez a autoridade sendo dada ao anjo da igreja. Nós vemos Deus falando diretamente ao pastor daquela igreja, para que o pastor daquela igreja lance a mensagem para a igreja, leia a carta para a igreja. Então, nesta época, Deus mandou que João escrevesse para que a igreja ouvisse. E hoje, essa mesma carta que Deus escreve é para você e eu, para a gente ouvir. Agora, não escute essa palavra sem que ela não entre no seu coração. Escute, abra seu coração. Abra seu coração. Ele disse ao anjo da igreja, escreve. Mande o anjo da igreja ler essa palavra para a igreja. Mande o anjo da igreja ensinar essa palavra na igreja. Escreva para ele, porque eu vou falar através da minha palavra. Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, quem está falando para a igreja é aquele que morreu um dia na cruz, há 2000 anos atrás, foi pregado no madeiro, cujos pregos vararam suas mãos, seus pés, cuja coroa de espinhos penetrou na sua testa, na sua cabeça, a madeira foi extremamente pesada para ele carregar. Sou eu, o mesmo Jesus, estou dizendo a vocês hoje, escute a minha palavra, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, eu determino o começo da sua vida e eu determino o final da sua vida, o primeiro e o último. Aqui nós aprendemos alguns atributos de Deus. O primeiro e o último nos mostra que Deus ele é atemporal. Ele não depende do tempo. Ele é também onipresente. Está em todo lugar. Está no começo e no fim. Ele é também onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é que está passando na sua cabeça agora. Você está olhando para mim, eu não sei o que é que está passando na sua mente. Mas Ele sabe. Ele também é onipotente. Não existe nada que tenha mais poder do que Cristo. Ele tem todo o poder. Ele é o primeiro e o último, o que estava morto e tornou a viver. Imortalidade. Imortalidade. Como homem, Cristo morre, padece. Mas como Deus, Ele não morre. Porque a morte não pode vencê-lo. É impossível um Deus morrer. Sabe por que Jesus escreveu isso aqui para a igreja? Porque muitos crentes dessa igreja estavam morrendo. Se você for ler os estudiosos da época, você vai ver que grande parte deles, Eusébio de Cesareia, Tomás de Aquino, você vai ver, grande parte deles sempre diziam, falando das regiões das igrejas, eles sempre falavam que muitos cristãos, eles eram mortos, e que em Roma faltou madeira para crucificar cristão. Eu acho que eles acabaram com todas as árvores que existiam na época, né? Faltou madeira, irmãos, na cidade. Olha só. E Jesus está dizendo aí,
Ei, os irmãos de vocês estão morrendo, mas se lembre de mim, eu morri, mas eu ressuscitei. Da mesma forma como eu ressuscitei, eu ressuscitarei cada um deles no último dia, e eles também vão viver. Ou seja, a morte não tem poder de neutralizar o crescimento da igreja. Amém? A morte não tem poder de neutralizar a obra de Deus através da igreja. Agora, isso é para quem é salvo em Jesus Cristo. Nós não temos que ter medo da morte, não. Tem medo de morte? Não. A morte para nós é uma passagem para o céu. Jesus está dizendo aqui, a igreja, está dizendo aqui provavelmente ao pastor Policarpo, está dizendo, olha, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, mas eu voltei a viver, olhe para mim. Irmãos, às vezes a gente olha demais para as circunstâncias ao nosso redor. A gente olha demais. A gente faz como Pedro fez, né? A gente está numa tempestade, e quando a gente vê Jesus, deixa eu ir, Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Só que a gente começa a olhar para o temporal que está ao nosso redor, e a gente se esquece que a gente já está andando sobre as águas, a gente já está vivendo um milagre, só que a gente olha tanto para as dificuldades que a gente nem sequer percebe isso. Sabia? Muitas vezes nós já estamos vivendo um milagre de Deus, só que o diabo, Satanás, ele é tão sujo, ele é tão podre, que ele faz a gente olhar para as dificuldades, e a gente não se depara. Se Pedro tivesse olhado ali, eu estou em cima das águas, olha só, nossa, eu consegui dar alguns passos, mas ele não viu isso, ele só olhou para o temporal. Jesus está dizendo aqui, eu estive morto, mas eu estou vivo. Olhe para mim, igreja, olha para mim, não olha para A, B ou C, não olha para o seu irmão, para a sua irmã. Se você for olhar para as pessoas, você vai desistir, você vai cair, você vai afundar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o primeiro e o último. Ele está vivo. Versículo de número 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A palavra de Deus está dizendo, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço os seus momentos de fraqueza, eu conheço os momentos em que você está ali, abatido, eu conheço, eu sei das suas ansiedades, eu sei do que você planeja para o seu futuro, como diz o tema do culto, eu conheço a sua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és o quê? Tem gente que é rico e pensa que é pobre, e tem gente que é pobre e pensa que é rico. Sabia? Tem gente que pensa que riqueza é bens materiais. Tem gente que pensa que prosperidade é ter uma vida financeira lá em cima. Mas tem gente que tem uma vida financeira lá em cima, mas não dorme uma noite direito. Não sabe o que é dormir. Na verdade é um pobre de espírito, está perdendo a vida,
é um coitado que acha que suas riquezas vai sustentar a sua vida. A igreja de Éfeso, que nós pregamos semana passada, era uma igreja que tinha perdido o seu primeiro amor. Com outras palavras, era uma igreja pobre espiritualmente. Era uma igreja ativa, mas espiritualmente era uma igreja pobre, fraca. Já a igreja de Esmirna era uma igreja pobre financeiramente, mas espiritualmente era uma igreja rica, era uma igreja forte, era uma igreja que tinha vigor. Era uma igreja que a sua situação financeira não afetava a sua vida espiritual. Era uma igreja que passava por tribulação, mas que na verdade era uma igreja rica. Jesus certa vez disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça vem, corrói, aonde o ladrão rouba, mas junte tesouros lá em cima, é lá no céu. A traça não corrói. Tem gente trocando os tesouros do céu pelos tesouros da terra. Tem gente deixando de fazer a obra de Deus em primeiro lugar para buscar em primeiro lugar a sua própria obra. Tem gente deixando de buscar o reino de Deus em primeiro lugar para buscar o seu reino.